Oi gente, tudo bem? Bom, estou muito feliz de estar aqui hoje gravando mais uma vez um vídeo para vocês. E hoje eu vou compartilhar uma palavra muito bacana que ministrou fortemente ao meu coração e eu creio que vai falar muito com você também. Eu vou fazer um paralelo entre Salmos capítulo 37 com o primeiro capítulo de Kryptonita de John Bevere. Talvez você já tenha ouvido falar desse livro. É um livro fantástico onde o autor vai falar que existe uma kryptonita que tenta enfraquecer todo cristão. O objetivo do livro é identificar essa kryptonita e nos ajudar a eliminar essa kryptonita da nossa vida. Mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Vamos começar lendo o capítulo 37 de Salmos. Eu selecionei os versículos principais. Primeiro a gente vai começar lendo do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agora nós leremos do versículo 9 até o versículo 11 do mesmo capítulo. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Um pouco mais abaixo, no versículo 16, acompanha comigo. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Versículo 18 ao 21. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. Lá no versículo 21, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Versículo 27 ao 31. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. E lá no 39, para finalizar, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Que salmo maravilhoso! Porém, esse salmo, ele traz algumas verdades doloridas pra gente. Ele, como você percebeu, ele traz uma distinção muito clara entre o que é o justo e o que é o ímpio. Para complementar, eu quero convidar você a lermos o capítulo 1 de Salmos, lá no versículo 3 e 4, que vai nos ajudar um pouco mais a entender sobre a diferença do justo e do ímpio. Versículo 3. O justo, ele é como a árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Bom, pensando um pouco sobre o que é o justo e quem é esse ímpio, eu fiz até uma pesquisa, e na internet eu encontrei que o justo é aquela pessoa que é reto, de coração, íntegro, e que é conforme a equidade. O que é equidade? Equidade é uma pessoa que tem um senso de justiça, é uma pessoa que ela tem respeito aos direitos iguais. Enquanto que o ímpio, na minha pesquisa, é aquele que não tem fé, é aquele que não respeita os valores comumente admitidos. Bom, diante de tudo isso que eu li e fazendo essa distinção entre o justo e o ímpio, nós percebemos que o fim do ímpio, no Salmos 37, é a morte, porque o ímpio perecerá, é o que diz a palavra.
enquanto que o fim do justo é a eternidade. Ele herdará a terra. Diz aqui, ó, que eles herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Perceba a distinção entre os dois. E aí eu quero perguntar para você e para mim também. Qual o caminho que você tem trilhado? Você tem buscado o caminho do justo, aquele que obedece ao Senhor, aquele que ouve a sua palavra, aquele que descansa nele, aquele que o obedece? Ou você tem caminhado pelo caminho do ímpio? E aí? Como que tá a sua vida? Vamos pensar um pouco sobre isso? Para isso, eu gostaria de fazer um paralelo com o livro Kryptonita. Esse é um livro fantástico, como eu disse, e lá no primeiro capítulo, John Bevere ele vai fazer uma pergunta. E nessa pergunta, ele fala: qual é o nosso maior desejo? E aí, qual que é o seu maior desejo? John Bevere ele vai perguntar: é ser bem-sucedido? É ser o melhor na sua área? É ser popular? É ter um casamento feliz? Ter grandes amigos? Fazer parte de uma comunidade alegre? Ser saudável? Ter recursos suficientes para você fazer o que você quiser? E aí, qual que é o seu maior desejo? Bom, todas essas coisas, elas são muito atraentes. Não posso negar isso. Inclusive, durante uma certa parte da minha vida, eu desejei muito dessas coisas. Eu desejei ser reconhecida pela minha área, eu queria ser a melhor professora de todas, eu queria me destacar na minha área, ser uma professora, popular, conhecida, bem falada, sabe? Eu realmente queria trilhar o caminho do sucesso. Isso sempre foi algo que eu almejei muito, principalmente quando eu estava na faculdade. Eu olhava para algumas professoras e eu falava assim: eu quero ser como ela. Eu quero ter as mesmas roupas que a dela, eu quero ter o mesmo carro que o dela. Eu quero ter o mesmo número de artigos publicados, assim como ela, e até mais. Eu sempre desejei muito isso. Mas, durante esse processo, principalmente da faculdade, o Senhor foi começando a trabalhar no meu coração. Eu fui começando a entender que isso não era o que de fato importava. Afinal de contas, eu não ia levar isso para a eternidade. E é a eternidade que eu quero. E aí, John Bevere, continuando falando sobre o livro, ele diz que há sim um desejo comum no ser humano. E esse desejo comum é o que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, onde fala que o Senhor pôs a eternidade no coração do homem. Eu não sei o que você pensa sobre Deus, mas a eternidade está em você. O seu maior anseio é o Senhor. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já quis saber sobre Deus. Eu tenho certeza que em algum momento você já quis entender sobre, cara, quem é esse Deus, esse Jesus que todo mundo fala? Porque a eternidade já está em você. Você e eu fomos chamados para a eternidade. Então, como que o ser humano então vai encontrar essa satisfação que ele tanto procura? Há pessoas que possuem tudo aquilo que eu falei: dinheiro, popularidade, tem uma profissão super bem sucedida, estabilizada, enfim, tudo que todo mundo almeja. Mas mesmo assim é vazio, mesmo assim é incompleto. Sabe como que essa pessoa ela vai conseguir encontrar essa satisfação? Como ela vai encontrar esse contentamento, esse preenchimento? Quando ela tiver um relacionamento íntimo com Deus. Porque nesse relacionamento ela vai encontrar aquilo que de fato importa, aquilo que de fato ela precisa. Então, agora, caminhando um pouco para o final do vídeo, eu quero fazer você pensar um pouco comigo. E nisso, vai analisando um pouco a sua vida, assim como eu fui analisando a minha. Se eu e você somos chamados para a eternidade, pensa agora, quais foram os propósitos que você estabeleceu para a sua vida? Falando de propósito, o que é um propósito? O propósito é aquilo que eu e você desejamos alcançar.
é um intuito, é uma finalidade, é um objetivo, aonde eu quero chegar, entendeu? Isso é um propósito. Quais são os propósitos que você já estabeleceu para a sua vida? Ou você ainda não estabeleceu nenhum? Pensa um pouco sobre isso. Isso vai dizer muito sobre você. Durante a nossa vida, é claro, a gente é muito atraído a fazer escolhas egoístas. Escolhas que vão satisfazer apenas a nós mesmos. E isso é muito perigoso. Porque o Senhor, Ele deseja que a gente tenha propósitos que são eternos. Ele deseja que nós façamos escolhas que vão nos levar para a eternidade. Perceba, o dinheiro eu não vou levar para a eternidade. Se eu publiquei 10 mil artigos científicos, não vou levar também. Mas vidas eu vou levar. Isso é um propósito eterno. Quando eu evangelizo alguém e ganho aquela pessoa para Jesus, eu vou levá-la comigo para o céu. Então agora eu quero fazer 3 perguntas e essas 3 perguntas vai mexer um pouco com você. Quais foram as escolhas que você já tomou na sua vida? E aí? Quais você pretende tomar hoje, agora, nesse momento, na atualidade? E aí, o que você pretende tomar de escolha para você? Agora, pensa comigo, essas escolhas que você já tomou e essas que você ainda pretende tomar, elas são baseadas em quê? Em propósitos terrenos ou propósitos eternos? Diz pra mim. Pensa aí. Cara, não queira viver abaixo daquilo que o Senhor projetou para sua vida. Não permita isso. Ele tem planos e sonhos de paz. Abundância de paz foi o que a gente leu. Ele tem eternidade para sua vida, uma vida ao lado dele. É para isso que você foi chamado, para a eternidade. Não viva abaixo do que aquilo que o Senhor tem para você. Não fique limitando a sua vida a escolhas egoístas que vão apenas satisfazer você aqui e não vai te levar para lugar nenhum. É momento da gente se despertar para aquilo que realmente importa. Assim como eu fui despertada e eu entendi que aquilo que eu almejava não era realmente o importante. Não era realmente o que ia me satisfazer de verdade. Não era. Bom, busque então o mesmo fim que o justo, que é a eternidade. E para fechar o vídeo, o que pode destravar a minha e a sua vida? É a intimidade com Deus. Porque quando eu e você começamos a buscar intimidade com Deus, cara, a gente começa a sentir um prazer tão grande pela presença dele, que nós vamos começando a sentir cada vez mais paixão, cada vez mais fome, cada vez mais sede pela presença de Deus. E aquilo vai nos tomando por completo, de forma que eu não vou querer mais escolher coisas que vão apenas me satisfazer, mas eu vou querer fazer escolhas que vão me levar para a eternidade. Eu posso orar com você? Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti pela vida que está assistindo esse vídeo. Senhor, que essa pessoa possa ser realmente impactada por essa palavra. Que essa palavra, Senhor, gere transformação no coração dessa pessoa. Que essa pessoa possa, em nome de Jesus, Deus, entender que o que realmente importa são propósitos eternos. Propósitos, Senhor Jesus, que vai agradar o Teu coração e vai levá-la para a eternidade. Deus, que todas as escolhas egoístas que já foram tomadas e ainda pretendem ser tomadas, possa, Senhor Jesus, ser transformadas por escolhas que levam para a eternidade. Abençoa-nos, Deus, e nos ajuda a nos mantermos firmes, Pai, na Tua presença, no Teu chamado para nós, que é o chamado para a eternidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida. Cara, se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com aqueles que você ama. Tá bom? Deus abençoe.